sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Estamos na mensagem número 137, cujo título é Apocalipse 12 e o livro de Efésios. Ou seja, o que nós vamos falar nessa mensagem, amados irmãos, é a relação ou a correlação entre o livro de Efésios e Apocalipse 12. Vocês vão ver que tem tudo a ver. Então, vamos começar, né? Os que têm acompanhado o estudo de Apocalipse, nós, na semana passada, terminamos o capítulo 12. E o capítulo 12 é um capítulo extremamente importante, é um capítulo fundamental, porque é um capítulo que ah, ele inicia a segunda parte do livro de Apocalipse e ele vai começar a dar os pormenores para nós da segunda parte do livro de Apocalipse. E nós vimos que nesse capítulo 12 aparece algumas personagens, né, algumas personagens muito importantes, que nós já explicamos para os irmãos passo a passo o que cada uma delas significa, não é? Então, por exemplo, aparece a mulher. Então, quais são os elementos, as personagens que aparecem no capítulo 12? Nós temos a mulher, nós temos o filho varão sendo gerado dentro dela e depois ele nasce arrebatado ao trono. Nós temos o dragão, não é? E o dragão, ele junto com seu, vamos dizer assim, desculpa a palavra, junto com a sua gangue, né? Nós temos Satanás junto com um terço dos anjos caídos que seguiram ele. Tudo isso aparece no capítulo 12. Nós vemos também que a perseguição de Satanás, do grande dragão, a serpente, e também nós vemos que tem uma guerra no céu. Quando o filho varão ele é arrebatado até o trono de Deus, estoura uma guerra no céu. Tá? No versículo 7, fala, houve guerra, peleja. Peleja quer dizer guerra no céu. Tá? E essa guerra no céu é travada entre Miguel, né, o arcanjo Miguel, e os anjos que estão do lado de Miguel, do lado de Deus. Eles lutam então contra Satanás e os anjos caídos e vencem. Só que essa guerra só se inicia e só é travada e só é completa vitória por causa da presença do filho varão. E aí Satanás então ele é expulso dos ares, ele perde a autoridade dele que ele tem no ar, autoridade, claro, usurpada, né? Ele não teria direito de estar usufruindo do ar, mas Deus permitiu que eles ficassem ali no ar. Então ele perde esse poder no ar e ele é jogado para a terra. Quando ele cai para a terra, ele nunca mais vai voltar para ter autoridade nos céus. E ao ser lançado na terra, ele então inicia a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio desta era, tá? E aí ele vem para destruir tudo. E ele também começa a perseguir a mulher foge, né, para o deserto, tudo isso nós vimos. E aí ele tenta, se vocês se recordam, no versículo 15, ele tenta então, a serpente tenta ir atrás da mulher. Então, o versículo 15 fala que a serpente arrojou da sua boca. Presta atenção, irmãos, nessas palavras, quando o livro de Apocalipse fala isso. Tudo isso é muito significativo. Ele arrojou da boca, a serpente arrojou da sua boca, tá? Um rio atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Está lá no versículo 15. Então ele joga uma corrente de rio pela sua boca para tentar arrebatar a mulher, mas não consegue, porque a terra, porém, no versículo 16, socorre a mulher. A terra abre a sua boca e engole o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. E aí então o dragão ele vai pelejar, vai lutar contra o resto da descendência da mulher. E aí ele para no final, última frase do versículo do capítulo 12, versículo 17, fala que ele se pôs em pé sobre a areia do mar, porque ele vai começar então a levantar o anticristo, Satanás vai começar a levantar o anticristo, que vai ser no capítulo 13, que é a besta que emerge do mar. Então nós vamos falar sobre isso depois quando nós entrarmos no capítulo 13. Então assim, eu fiz uma recapitulação rápida com vocês dos fatos que acontecem no capítulo 12. E também eu não vou deixar de mencionar a parte muito importante, que o filho varão, quando ele é arrebatado ao trono, ele vence Satanás.
o segredo da vitória do filho varão está no versículo 11, do capítulo 12 de Apocalipse. Fala, eles, pois, eles quem? Eles os vencedores, tá? Pois o vencer, esse o é Satanás. Eles venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amar a própria vida da alma, tá? Eu acrescentei a alma aí porque a palavra vida no grego aí é a vida da alma, não é a vida física, não. A palavra vida física no grego é bios, que vem de biologia, né? Estudo da vida. Mas aqui a palavra vida no grego é psique, que é a vida psicológica, ou seja, a alma, a nossa personalidade, tá bom? Então, isso é muito importante, né? Então, nós recapitulei com vocês aqui e agora vamos fazer a relação com o livro de Efésios. Irmãos vão ver que é um livro maravilhoso, o livro de Efésios, como o Apocalipse também é. E essa relação ela é maravilhosa, tá? São dois livros que realmente se encontram. Quer dizer, a Bíblia inteira se encontra, né? E assim, irmãos, o propósito aqui dessa mensagem, deixar bem claro para os irmãos, não é fornecer conhecimento para os irmãos, não é mostrar para os irmãos falar assim, nossa, que coisa maravilhosa, uma relação Apocalipse com Efésios. Não, não é para isso. Não é, é para nós ganharmos mais luz e vivermos com a realidade a palavra do Senhor. Não é para aumentar o nosso conhecimento bíblico, a nossa cabeça, não. É para aumentar nossa busca, nosso coração de busca pelo Senhor, pela sua palavra, nosso desespero pelo Senhor. Tá? E é maravilhoso, vamos ver isso aí, tá bom? E assim, apesar de nós vermos tudo isso no capítulo 12, nós acabamos de falar, irmãos precisam perceber que o capítulo 12 não é muito prático para nós. É prático quando fala do segredo dos vencedores, que é o versículo 11, né? Como é que eles venceram? Que é pelo sangue. Isso é muito prático, né? A palavra do testemunho que deram. Isso é muito prático e por não amar a própria vida da alma, ou seja, não amar o seu próprio ego, o seu eu. Isso é muito prático. Aí está claríssimo nesse ponto. Nesse ponto, sim, é extremamente prático. Mas só isso que é prático aqui, de todos os eventos. Porém, quando nós caímos em Efésios, nós vamos ver que torna-se muitíssimo prático. E aí, essa experiência que nós estamos vendo aqui em Apocalipse 12 torna-se muito real para nós. O livro de Efésios torna Apocalipse 12 extremamente prático para nós. Vamos ver isso, então. Então, nós vimos que isso acontece no capítulo 12. Agora vamos ver o livro de Efésios, então, tá? Eu peço para você deixar a Bíblia aberta em Apocalipse 12, uma fitinha, alguma coisa assim, que nós vamos ficar voltando. Vai Apocalipse, vai para Efésios, Apocalipse, tá? Então vamos lá para Efésios. Então, o livro de Efésios é, é um dos livros que faz parte do que nós chamamos o coração da Bíblia. Por que coração da Bíblia? São um grupo de livros das cartas de Paulo que são os livros mais profundos e mais preciosos da palavra de Deus, né? Então, o livro de Efésios está incluso do coração da Bíblia. E o livro de Efésios é um livro que ele desvenda para nós. Falamos de Apocalipse, vou falar de Efésios. O que ele desvenda para nós? O livro de Efésios desvenda a igreja, o propósito eterno de Deus, que a Bíblia chama de economia de Deus, quer dizer, propósito eterno de Deus, e como Deus usa esse propósito eterno na sua economia para atingir o objetivo dele. Qual é o objetivo dele? A edificação do seu corpo, da igreja, tá? É isso que o livro de Efésios mostra. E é um livro tão elevado que já começa nas regiões celestiais, lá em Cristo, lá no alto, né? O livro de Mateus, por exemplo, começa escrevendo a genealogia do Senhor Jesus, começa em coisas terrenas, por exemplo, né? O livro de Efésios começa lá em cima. Você pegar o versículo 3, fala assim, o bendito, capítulo 1, versículo 3 de Efésios. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todo tipo, toda sorte, bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O livro já começa lá no céu, amém! E começa dizendo que somos muito abençoados e que o Senhor tem nos abençoado com todos os tipos de bênçãos, infinitas, né? Muito bem, então o livro de Efésios vai mostrar principalmente a edificação da igreja, tá? E vai mostrar a igreja em vários aspectos. Vários, se eu não estou equivocado aqui, estou falando de cabeça, são 7 aspectos da igreja. E um dos aspectos principais que o livro de Efésios nos mostra é a igreja como a noiva de Cristo. Cristo como o marido
E a igreja é como uma mulher, tá? E que o Senhor está cuidando dessa mulher, e o Senhor está edificando essa mulher, que é a igreja. Nós falamos, agora vamos fazer relação com Apocalipse 12. Nós falamos, quando nós entramos no Apocalipse 12, que aquela mulher de Apocalipse 12, ela é um símbolo de todo o povo de Deus, desde o Velho até o Novo Testamento. No entanto, a parte maior da mulher é o corpo dela, que está coberta com sol. E essa parte maior da mulher simboliza a igreja no Novo Testamento. A parte da coroa da mulher simboliza os patriarcas, tá? Desde Adão, Abraão, Isaac, Jacó, etc. José. A parte da lua embaixo do pé da mulher, Apocalipse 12, simboliza o povo de Deus debaixo da lei, que é desde Moisés até Cristo, tá? E a parte do corpo dela é a igreja, que é a parte maior da mulher, tá? Que está cingida do sol, porque Cristo é o sol, né? Então, o ponto é que a maior parte da mulher, de Apocalipse 12, é a igreja. E Efésios mostra a igreja também como uma mulher. Que o Senhor. E quem é a mulher? Quem é o marido da mulher de Apocalipse 12? É Cristo. Né? Quem é que engravidou aquela mulher? Ela está grávida. Em Apocalipse 12, ela está grávida. Ela está gerando algo dentro dela. Mas quem é que engravidou ela? É Cristo, não é? Cristo colocou algo em nós. Cristo colocou a sua palavra em nós. Cristo colocou a sua natureza em nós. Ele plantou, como fala lá em 1 Pedro, ele plantou a sua semente de vida dentro de nós. Cada um de nós como igreja, e ele está produzindo ele próprio em nós, né? Produzindo Cristo em nós. Isso está lá em 1 Pedro, tá? Fomos regenerados pela palavra, pela semente de vida. Quer ver? Deixa aberto o livro de Efésios, mas eu vou ler para vocês 1 Pedro. Então, por exemplo, 1 Pedro, Pedro fala assim, olha, quer ver, ó? É... Ele fala assim, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, ele fala assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, que está ao coletivo, está falando da igreja, né? Aí continua, pois fostes regenerados, regenerados quer dizer nascidos de novo, tá? Re quer dizer, o prefixo re quer dizer de novo. Gen quer dizer gerado. Regen é nascido, gerado novamente, tá? Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Que semente é essa? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém! Aí ele fala no final do versículo 24: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, quando Cristo colocou a sua semente em nós, ele implantou a si próprio em nós. A sua vida, a sua natureza, a sua vida está dentro de nós, está crescendo. Então, quem é o marido daquela mulher de Apocalipse 12? É Cristo. E quem é o marido da igreja em livro de Efésios? Também é Cristo. Então já vemos duas correlações. Nós vemos Apocalipse 12 a mulher e nós vemos também Efésios a mulher, tá? E a mulher em Efésios é a igreja, e a maior parte da mulher de Apocalipse 12 também é a igreja. Então, voltando para o livro de Efésios, né? Onde o livro de Efésios fala que a mulher, a igreja é como uma mulher que o Senhor está cuidando para casar-se com Cristo. Onde está isso no livro de Efésios? Vamos ver, está lá no capítulo 5. No capítulo 5, no versículo 22, Paulo começa falando do relacionamento. Ele começa, aparentemente, parece que ele está falando do relacionamento conjugal entre marido e mulher. Aí ele começa comparando o relacionamento de um marido, da mulher, com o que o marido deve fazer com a mulher, o que a mulher deve fazer com o marido. Mas, no fundo, o alvo de Paulo não é falar primariamente do relacionamento conjugal entre marido e mulher. Mas ele fala que ele está se referindo, na verdade, a Cristo e a igreja. Sendo Cristo a cabeça da igreja, Cristo o marido e a mulher, e a igreja a mulher, tá? O corpo. Quer ver? Vamos ler rapidamente, vamos ver. Nesse capítulo 5, versículo 22, fala assim: as mulheres
sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Tá vendo? Tá comparando as mulheres submissas ao marido, tá? Como ao Senhor. Aí ele vai explicar. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, Cristo é o cabeça da igreja, que é a mulher, tá? A igreja, aos olhos do Senhor, ela é comparada com uma mulher, uma noiva. Aí ele fala, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Tá vendo? Ele está comparando a igreja, que é uma mulher, com o marido da igreja, que é Cristo, e está comparando a mulher e o marido, tá? Aí continua. Maridos, 25. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Cristo ama a igreja, ele ama a sua mulher, tá? Assim mesmo se entregou por ela, ele se entregou por amor pela igreja. Para que ele fez isso? Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Olha a importância da palavra. Lavagem da água pela palavra. Vai guardando esses termos, irmão. Lavagem da água pela palavra. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor está nos lavando pela sua palavra. A palavra de Deus é como uma forte água que vem nos lavar, tá? Mas eu quero que vocês gravem isso, daqui a pouco eu vou voltar nisso. Aí, para que? Para que ele está fazendo tudo isso? Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Então ele está fazendo isso com a igreja, Cristo, para apresentar a igreja um dia para ele mesmo, não é? Ele está preparando a sua mulher para um dia casar-se com ele, não é? Sem mácula. Um dia ele vai apresentar a igreja para ele e ele vai olhar para a igreja e falar assim: puxa, essa igreja não tem nenhuma mácula. Mácula quer dizer mancha, ela não tem nenhuma mancha, nem ruga. Quer dizer que ela não tem ruga, ela não tem nada velho. Ruga é coisa de velho. Ela não tem nada de velho, ela não tem nada de velhice. O velho homem, nada do velho homem tem na igreja mais. Fiz olhar para a igreja e falar assim: essa igreja, a minha noiva, ela é sempre renovada, sempre jovem, que é a igreja. Ela não tem nada a ver com as coisas velhas, ela não tem nada a ver com o velho homem, com a velharia do velho homem. Ela não tem ruga nenhuma, nem coisa semelhante, nada do velho homem, da velha criação. Porém, santa e sem defeito. Uau! Aleluia! Amém! Você não fica encorajado, irmão? Quando eu olho para mim, eu só. Sabe o que eu vejo quando eu olho para mim? Eu vejo o Gustavo, que é parte da igreja, né? Tô falando de mim aqui, como parte da igreja. Eu olho para mim, eu vejo cheio de mancha, tá? Mancha de tudo quanto é lado, né? Vivo pecando, cheio de mancha. Eu vejo rugas no meu ser inteiro do velho homem. Estou cheio do velho homem, das opiniões do velho homem, das coisas do velho homem. Cheio de ruga. E quando eu olho para mim, eu não vejo tanta coisa santa, eu vejo pouca coisa santa de santificado no meu ser. E sem defeito, aí tá demais. Eu vejo tanto defeito em mim. Mas, irmãos, isso é o que eu vejo em mim, mas não é o que o meu marido vê em mim. Meu marido, que é Cristo, quando ele olha para mim como parte da igreja, ele vê uma igreja gloriosa, sem mancha. Olha o versículo 27, para apresentar a si mesma igreja gloriosa. Gloriosa quer dizer cheio de glória, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém! Deixa eu te perguntar, quando você olha para a igreja, você vê a igreja desse jeito que o senhor vê? Como é o seu olhar para a igreja? Você vê a igreja sem santa, sem mácula, sem ruga? Ou você, quando olha para os irmãos, vê um monte de problema? Ah, essa igreja tem problema demais, problema aqui, problema ali, problema aquilo outro. Olha aquele irmão, não, cheio de opinião de velharia, do velho homem. Olha aquele irmão pecou. Olha aquele outro lá, cheio de ruga. Ah, aquele irmão não expressa Cristo. Olha lá que situação. É assim que você vê a igreja? Deixa eu dizer para você, não é esses os olhos do nosso marido. O nosso marido vê a igreja de maneira gloriosa. Ele tá santificando a igreja para apresentar essa igreja cheia de glória. Se você comparar agora, voltando para a comparação com Apocalipse 12, se você comparar a mulher de Apocalipse 12, ela é gloriosa também. Por que ela é gloriosa? Porque ela é toda iluminada. Vamos ver? Vamos lembrar? A mulher de Apocalipse 12 ela tem uma coroa na cabeça com 12 estrelas que brilham. Estrelas. Estrelas brilham. Cheia de glória.
Aí o corpo dela é todo cingido do sol. O sol brilha, o corpo dela brilha inteiro. E embaixo dos teus pés, dos pés daquela mulher tem a lua brilha. Ou seja, aquela mulher, Apocalipse 12, ela é gloriosa da cabeça aos pés. Ou seja, o Senhor também está trabalhando na sua igreja para apresentar a sua igreja gloriosa, cheia de glória. O que é glória? Mas glória, irmão Gustavo, você pode perguntar, glória, Gustavo, é luz? Não, não quer dizer que seja luz, não. Glória, o significado de glória na Bíblia, eu quero que vocês gravem isso. Se você gravar o significado de glória, você nunca mais vai ver diferente. Nunca mais vai confundir. Glória quer dizer na Bíblia expressão de Deus. Toda vez que Deus é expresso, há glória. Isso não quer dizer necessariamente que seja luz física, né? Mas quer dizer que há expressão. Quando eu falei que aquela mulher Apocalipse 12 ela é iluminada de glória, porque em tudo ela é expressa Deus. Nas estrelas na cabeça expressa Deus, o corpo expressa Deus, né? A lua expressa Deus debaixo dos pés. Então, por exemplo, quando Davi venceu Golias, o Davizinho, um jovenzinho, franzino, sem nenhuma capacidade nenhuma humana de vencer aquele gigante chamado Golias, né? E Golias veio com uma espada, com uma armadura, com um escudo. Davi veio sem nada, veio só com 5 pedrinhas, se bastou só a primeira para vencer. Você não vê tanta glória naquele evento? Você não vê assim, puxa, que glorioso foi aquilo? Teve luz ali, saiu luz brilhando ali? Não. Então, mas não é glorioso? Então, o que você viu de glória ali? Deus foi expresso naquilo. Quando Davi venceu Golias, houve expressão de Deus, jorrou a glória de Deus ali, expressão de Deus. Deus foi expresso em toda aquela situação. Glória na Bíblia quer dizer, traduzindo, expressão de Deus. Toda vez que Deus foi expresso, isso é glória. E na prática quer dizer Cristo, porque Cristo é o único que expressa Deus. Toda vez se você olhar para a minha vida, você vê alguma coisa de glória de Deus na minha vida, você viu foi Cristo em mim. Porque Cristo é o único que pode expressar Deus, não é? Então, se você olhar para o irmão Luiz e eu ver alguma coisa de Deus, nele fala, puxa, eu vejo a glória de Deus na vida do irmão Luiz. Então você viu, eu vi Cristo nele. Quem é que expressa Deus? Quem expressou Deus em toda a sua vida? Desde o nascimento até a morte e a ressurreição, a vida inteira. Quem foi? Cristo. Tudo que Cristo fez, Deus era visto. Cristo é a expressão de Deus, a glória de Deus. Entenderam, irmãos? Tá? Glória quer dizer expressão de Deus, na prática é Cristo. Então, voltando. Vocês estão entendendo? Essa mulher, a igreja que é livro de Efésios, é a mulher. Da mesma forma que lá em Apocalipse 12 é a mulher. E lá o marido é Cristo, aqui também é Cristo, tá? Aí ele continua no versículo 28. Assim também, ó maridos, os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem é uma esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Tá vendo? Cristo está cuidando da sua esposa, da sua mulher, que é a igreja. Como é que ele cuida da igreja? Alimentando a igreja. Aí ele fala, aí, tá vendo? Parece que está falando de homem e mulher, mas no fundo está falando de Cristo e igreja. Aí versículo 30, porque somos membros do seu corpo. Tá vendo? Tudo é igreja. Aí ele fala, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Sim, Cristo deixou o seu pai e a sua mãe, os céus, e deixou seu pai e a sua mãe para viver essa terra, para ser um conosco. E quando ele morreu, citou e entrou como Espírito dentro de nós, os que creem, ele tornou-se uma só carne conosco. Aí, você não está entendendo nada, Paulo pega e fala assim, 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Tudo que estava falando aqui até então, do versículo 22, é sobre Cristo e a igreja. Cristo é o marido e a mulher é a igreja. Então, voltando, no livro de Efésios nós vemos a mulher, em Apocalipse também vemos a mulher. E essa mulher é a mesma pessoa. Tá? Lá é a igreja, aqui também é a igreja. E nós vemos também que aquela mulher Apocalipse 12, ela está grávida, não é? Está sendo gerada o filho varão dentro dela. Quem é o filho varão? Nós vimos lá, o filho varão é a parte forte da mulher, porque é um homem, tá? Por isso que é filho varão.
É filho, é homem. O homem é considerado a parte forte. Na Bíblia, a mulher é considerada a parte frágil, tá? Não precisa irmãs ficarem bravas com isso, não. É isso que a Bíblia nos mostra, né? E que bom, porque a igreja também ela é a parte frágil e Cristo é a parte forte, né? Então voltando, quem é o filho varão está sendo gerado? É a parte forte da igreja. Quem é a parte forte da igreja? São os vencedores. São aqueles irmãos e irmãs na igreja que lutam pelo propósito de Deus, que realmente lutam. A igreja inteira luta pelas coisas do Senhor? Não, irmão, infelizmente não. Todos os crentes estão interessados em buscar o Senhor? Não. Todos os crentes, mesmo reunindo, eles são a parte forte que luta, que paga o preço, que nega a si próprio, toma a cruz, serve ao Senhor, estão dispostos a vencer a sua carne todos os dias? Não. É uma pequena parte. Essa pequena parte são os vencedores, são os irmãos e irmãs que lutam. Se você faz parte do filho varão, você sabe. Se você tem um coração de luta, você luta pelas reuniões, você luta para estar em cada reunião, você luta contra a sua carne. Eu sei como é. Eu sei como é. Quando essa reunião vem mil coisas da nossa carne, fala, não vai não, tá cansado, hoje não, hoje fica, hoje tá bom, esse dia você não precisa, aqui que tem, um dia só, descansa, você merece e tal, não é assim? Isso é a sua carne falando. Já pensou se todos os irmãos seguissem a carne? Onde haveria reunião da igreja? Você já parou para pensar isso? Se todos tivessem o mesmo sentimento de obedecer à carne, falassem, vamos ficar, onde estaria a reunião da igreja? Vamos fechar o local de reuniões e pegar a chave. Como haveria edificação sem estarmos juntos? Não existe edificação de pessoas separadas. Não existe edificação. Não se edifica nada separado. Nós precisamos estar juntos e mesclados, bem, bem, tão juntos ao ponto que nós possamos viver sem um aos outros. Cada irmão e irmã é importante, dependemos de cada um deles. Não é uma questão de córeo, de número de pessoas. Que bom, encheu o auditório hoje. Não, não tem nada a ver. É uma questão de lutadores. Se você tem o coração de lutar, você faz parte do filho varão. Se mesmo a sua carne fala mil coisas ao contrário, você vence a carne, você vai nas reuniões, você ora, você busca o Senhor, você, você paga o preço, você faz parte do filho varão. Caso contrário, meu irmão e irmã, sinto te dizer, você está na parte mais frágil da igreja, a parte não vencedora. Mas ainda pode mudar, depende de você. Ainda há tempo de fazermos parte do filho varão, tá? A decisão de cada um de nós. Então vamos continuar. No entanto, não é? Aquele filho varão que está sendo gerado são os vencedores. Mas nós falamos para os irmãos lá em Apocalipse também que, por um lado, é os vencedores, por outro lado, é Cristo também. Tá? Por quê? Porque, na verdade, os vencedores são vencedores porque eles estão deixando Cristo viver neles. Tá? Quem são os vencedores? São aqueles que têm a realidade daquilo que João Batista falou para o Senhor lá em João capítulo 1. Lembra de João Batista? Quando ele viu o Senhor, ele falou assim: é, é necessário, porque eu falou assim, é necessário que ele apontou para Cristo, né? Ele, Cristo, cresça e eu, João Batista, diminua. Quem são os irmãos vencedores na igreja, irmãos e irmãs vencedores? São aqueles que deixam Cristo crescer neles e eles próprios diminuírem. Cristo aparece mais do que eles. Quando você olha para mim, você vê mais Cristo em mim ou você vê mais o Gustavo em mim? Se você vê mais Cristo em mim, eu estou crescendo. Se você vê mais Gustavo em mim, então Cristo está diminuindo. Quem é mais expresso? As minhas opiniões, minhas vontades ou a vontade de Cristo? Então, os vencedores, eu estou querendo levar os irmãos a entenderem que os vencedores é a parte forte da igreja, sim, mas também é Cristo. Por quê? Por que eu digo que é Cristo? Porque eles deixam Cristo crescerem neles. Ou seja, o Senhor está produzindo dentro da igreja o filho varão, que é como Cristo vem, que cresce, chega à maturidade, que não age mais como criança. O resto da igreja é como criança, levada por tudo quanto é vento de doutrina, mas a parte forte cresce a varonilidade de Cristo. Onde está isso no livro de Efésios? Está no capítulo 4. Vamos ler lá? Vamos ler lá? Capítulo 4, versículo 11. Vamos ler o versículo 7. Aí vocês vão ver o filho varão, quer ver? Ó.
Então, você está entendendo? Já mostrei para vocês em Efésios a mulher, que é a igreja, assim como aparece a mulher em Apocalipse 12. E agora estou mostrando para vocês o filho varão, que aparece lá em Apocalipse 12, dentro da mulher, que depois é arrebatado ao trono. E aqui vai aparecer no livro de Efésios também, junto com a mulher. Quer ver? Olha o capítulo 4, versículo 7. Paulo fala assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, tá vendo? A graça foi concedida a cada um de nós. Então, você e eu não podemos alegar aquele dia, Senhor, eu não recebi a tua graça. Aí você fala assim, a graça foi concedida a cada um, do menor ao maior. Cada um na igreja, o Senhor deu, concedeu, é dado, concedido, é de graça, não é pago. Eu concedi a cada um de vocês a graça, segundo a proporção do dom de Cristo. Por que segundo a proporção? Quanto mais você exercitar Cristo, o que é o dom de Cristo? Cristo foi dado para nós como um presente. Dentro de nós, aqueles que creram, cada um tem Cristo vivendo dentro de si. Cristo vive dentro de cada um dos membros da igreja. Isso quer dizer dom de Cristo. É o Cristo que foi dado, dom quer dizer presente. Cristo que foi dado como presente para nós. E a graça? A graça ela é dada de acordo com que nós exercitamos o dom de Cristo. Olha o que fala aqui, ó. A graça foi nos dada segundo a proporção. Essa palavra proporção quer dizer do dom de Cristo. Quanto mais você tem do dom de Cristo, mais graça. Quanto mais dom de Cristo, mais graça. Agora, o que é dom de Cristo? Quanto mais eu exercito esse Cristo que está dentro de mim, quanto mais eu deixo Cristo crescer em mim, eu permito que ele trabalhe em mim, mais a graça vai crescendo em mim. Quanto mais eu permito que Cristo cresça, mais a graça cresce. Quanto mais deixo que Cristo expanda no meu ser, mais a graça toma o meu ser. É na proporção. Por isso que Paulo usa a palavra proporção, segundo a proporção. Por outro lado, também, quanto menos Cristo eu tiver, o dom de Cristo, quanto menos desfrutar de Cristo, menos graça eu tenho. Quanto menos Cristo, menos graça eu tenho. Irmãos, por que que você olha para alguns irmãos e irmãs, eles têm tanto de Cristo para dar? Tanta luz, tanta graça, graça no falar, graça no agir. Por quê? Vocês acham que é porque eles são especiais? Não, é porque eles exercitam mais o dom de Cristo. O dom de Cristo foi dado igual, o Cristo foi dado como um dom presente para todos nós. Mas por que que uns têm mais graça do que outros, né? Paulo mesmo falou, em uma das suas epístolas, ele falou assim: eu trabalhei muito mais que todos os outros apóstolos. Ele fala desse jeito. Mas não eu, a graça em mim. Ora, os outros apóstolos receberam a graça. Mas por que Paulo fala que a graça nele foi muito maior? Porque ele deixou a graça trabalhar mais nele. Por isso que Paulo escreveu tão profundo, escreveu o livro de Efésios, tão profundo ele foi. Entenderam, irmãos? É por causa da graça. Tá? Vamos continuar. Senão eu fico só nesse versículo. Versículo 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha, o que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que descia também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ó, da igreja, né? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o Senhor está querendo edificar a igreja. Aí, vamos continuar, presta atenção. Olha o versículo 13. Aqui que parece filho varão, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Varonilidade vem de varão. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, quem é o filho varão da igreja? São aqueles irmãos e irmãs que estão crescendo, estão chegando à varonilidade. Varonilidade quer dizer, varonilidade quer dizer característica de um varão. Mas quem é esse varão que nós estamos crescendo de acordo com esse varão? É Cristo, que é o filho varão que está crescendo em nós, no vencedor, em cada um de nós. Deixa. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo é o filho varão. E nós estamos crescendo dentro dele. Dentro dele e na medida na estatura dele. Para quê? É o 14. Para que não mais sejamos como meninos. Na igreja existe, a maioria dos irmãos são os meninos. Mas existe um grupo na igreja que estão crescendo por filho varão. Estão atingindo a varonilidade.
estão buscando crescimento em Cristo. Para não sejamos como meninos agitados por um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, quando nós crescemos em Cristo, ao mesmo tempo Cristo está crescendo em nós, e esse é o filho varão, no meio da mulher, da igreja. Sim, o desejo de Deus é que toda igreja chegue a essa estatura, mas nós sabemos que isso não acontece até a volta do Senhor, até o arrebatamento, não. A igreja toda só vai estar plenamente amadurecida no final do milênio. Mas quando chegar Apocalipse 12, antes do arrebatamento, a mulher fica na terra. Os que cresceram a varonilidade de Cristo são arrebatados até o trono de Deus. E não mais agem como meninos. Deixa eu te perguntar, será que nós agimos como meninos na igreja? Qual é a característica de um menino? Que o menino. Qual o problema de um menino? Ciúmes. Todo menino é ciumento, não é? Você tem ciúmes na igreja? Ciúme do irmão, ciúme da irmã? Você está competindo com algum irmão, alguma irmã? Outra característica do menino. Ele é levado, ele é inquieto. Aqui fala a característica dele. Não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. O menino é alguém que ele é agitado. Ou seja, ele não consegue estar firme. Grave essas palavras, firme. Ele não consegue estar firme. Ele é agitado para lá e para cá. Ele não tem raízes profundas em Cristo. Ele é levado. Tudo que o vento de doutrina leva a ele. Outro característico menino, pela artimanha dos homens que com astúcia induzem ao erro, ou seja, é alguém que não tem crescimento espiritual, ele é induzido ao erro muito fácil. Você consegue enganar o menino muito fácil, não é assim? Menino é inocente negativamente falando. Você consegue enganar ele facinho, facinho? Assim também são os meninos da igreja. Outro característico menino, que aqui não fala, mas é característico menino, emburra fácil. Eu não vou reunir mais. Eu não vou reunir mais. Fulano me ofendeu. Fulano me ofendeu. Eu não reúno mais. Pronto, final. É assim? Eu não tô afim de ir hoje na reunião e eu não vou. Ninguém vai mandar eu ir. Quero ver quem vai mandar eu ir. Eu não vou e pronto, acabou. Quero ver quem vai fazer eu ir. Não vou, não. Eu me lembro um irmão uma vez, chamei ele para a reunião e esse irmão estava na vida da alma. Rapaz, pensa, uma luta que foi eu falando para o irmão, vamos na reunião, o senhor precisa de você. Não tinha ninguém que convencer ele. Naquela hora, se nem o Senhor Jesus se aparecesse para ele fisicamente, convenceria ele. Tamanha atitude meninês que ele foi naquele momento. O menino preocupa só consigo próprio. Você é menino? Um adulto preocupa com os outros. Um pai de família preocupa com a família. Ele esquece até de si. Ele vive para os outros. Você na igreja vive para si ou vive para os outros? Você vai para as reuniões para ganhar algo, pensando só em mim, em mim, em mim, em mim. Venham a mim. Palavras, hoje eu não quero falar, não, eu quero só ouvir. Venham, fala comigo, ou eu quero só ouvir. Eu não vou compartilhar, não vou orar, não vou cantar, eu vou só estar aqui comigo. Ou você age na igreja como alguém crescido, está crescendo a validade de Cristo. Deixa eu te perguntar, Cristo se preocupava consigo próprio ou conosco? Nós vimos lá no capítulo 5 de Efésios, quando você lê o capítulo 5, nós acabamos de ler, você acha que ele, Cristo, cuidando da igreja, ele preocupa consigo ou ele preocupa com a igreja? Ele morreu pela igreja, lá fala. Capítulo 5, nós acabamos de ler. Ele alimenta a igreja, ele cuida da igreja. Parece que ele se anula. E ele se anula mesmo. Assim também são os vencedores, os que crescem. A varonilidade padrão de Cristo. Eles estão preocupados com o propósito eterno de Deus muito mais do que consigo. Por isso que o segredo dos vencedores de Apocalipse 12 é: eles não amaram a sua própria vida da alma, deixaram ela morrer por amor ao Senhor. Eles lutam pela igreja, lutam pelo propósito, para edificar a igreja, preocupam com os irmãos, vai atrás.
Isso é a característica de um adulto crescendo a filho varão e um menino na igreja. Então nós já vimos isso. Então já vimos algumas comparações, já vimos a mulher nos dois livros, já vimos o filho varão nos dois livros. Agora nós precisamos ver, está faltando outro personagem, né? Lá aparece quem? O dragão, né? O dragão que tenta perseguir a mulher. E no livro de Efésios, o dragão Satanás também persegue a mulher? Sim, tá? O livro de Efésios todinho fala sobre isso. Quer ver, ó? É, olha o versículo, Efésios capítulo 1, versículo. é, Efésios capítulo um, versículo 20. Olha lá. Fala assim: o qual exerceu ele é que é Deus. Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Olha agora o principado potestade lá de Satanás. Ó, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Amém. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Tá vendo? Ou seja, quando Deus fez Cristo ressuscitar, ressuscitou Cristo, ele fez Cristo assentar e ascender aos céus e colocou Cristo sentado à direita de Deus e colocou todo o universo, principalmente os principais potestades debaixo dos seus pés, dos pés da igreja. Nós estamos com ele. A igreja foi levada junto com Cristo. Onde Cristo está, a igreja também está. Isso que o livro dos Efésios nos mostra. O livro dos Efésios mostra que Cristo morreu, morremos com Cristo. Cristo ressuscitou, ressuscitamos com ele. Tudo que aconteceu com Cristo, nós estamos lá. Cristo foi ascender aos céus, nós também fomos ascendemos aos céus. Cristo sentou diante de Deus, nos lugares celestiais, nós também assentamos em Cristo. Deus colocou todas as coisas embaixo dos pés de Cristo e também colocou debaixo dos nossos pés. É isso que o livro de Efésios nos mostra. Quer ver? Ó? Olha só, quer ver? Ó? É... E pôs, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para seu cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quer ver? Agora pula para o capítulo 2, no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E o de Efésios aparece muito essa palavra juntamente. Juntamente. Tudo que acontece com Cristo, nós estamos juntos com Ele. Irmãos, nós estamos juntos com Cristo, inseparáveis dele. Ó, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. De novo a palavra junto. E juntamente com ele nos ressuscitou. Cristo morreu, morremos com ele. Ressuscitou, ressuscitamos com ele. E ó, que mais? E nos fez, eu e você estamos junto com ele. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos sentados lá no céu em Cristo. Amém! Mas os principais potestades, que é o dragão, lá em Apocalipse 12, ataca a igreja. Luta contra a igreja. Por isso que no último capítulo, nós vimos aqui no capítulo 1, que os principais potestades já estão aqui, agindo. Aí, lá quando chega lá no capítulo 2, o principal está agindo também. Quer ver? Olha o versículo 1, capítulo 2. Presta bem atenção. Ele vos deu vida. Ele, Cristo, nos deu vida. Versículo 1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Presta atenção aqui agora. Segundo o curso. Grava essa palavra, o curso desse mundo. Segundo o príncipe. Quem é esse príncipe? Satanás. Da potestade do ar. É o dragão do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que Paulo está nos mostrando aqui, qual é a tática do príncipe do ar, do príncipe da potestade do ar, que é Satanás, que é o dragão. Ele está mostrando para nós aqui que o dragão, quando ele quer ganhar as pessoas, derrubar as pessoas, sabe sabe como é que ele faz? Ele estabelece um curso, um rio.
Vocês se recordam lá em Apocalipse que quando o filho do varão foi arrebatado até o trono, aí a mulher ficou na terra, Satanás foi expulso dos céus para a terra, aí ele foi atrás da mulher. Aí, lá no capítulo, no versículo 15, fala que ele jorrou da boca, arrojou da boca dele uma água como um rio para tragar a mulher. Essa água como um rio, o rio é o curso desse mundo. Essa é a maneira como Satanás faz. É o que fala aqui no capítulo 2, ó, é outra relação, ó. Como é que o dragão ataca as pessoas? Ele usa um rio da boca dele como para ganhar as pessoas. Ele estabelece cursos. Curso quer dizer, a palavra curso quer dizer é como um rio, curso de um rio. Por isso que fala aqui, ó, olha, lê de novo, Efésios 2, versículo 2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, o rio deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da obediência. Vou explicar melhor. Gravem isso aqui. Lá em Apocalipse, volta para Apocalipse 12. Olha o versículo 15. Apocalipse 12, versículo 15. Então a serpente arrojou de onde? Da boca da serpente, atrás da mulher, da mulher, a água como um rio, o curso do rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Satanás, ele faz assim. Claro, vamos explicar aqui. Lá em Apocalipse 12, nós vimos a interpretação desse versículo, que na grande tribulação, durante a grande tribulação, Satanás vai enviar exércitos como um rio para tentar derrotar, derrotar a igreja, tá? A água lá, nós explicamos que é exércitos como um rio, tá? Mas hoje o que ele faz, ele usa, se ele não pode nos atacar exteriormente com exércitos, claro, hoje ele não faz isso. Como é que ele nos ataca hoje? Ele ataca hoje interiormente pelo curso do mundo, pelo rio da boca dele. Lá o rio de Apocalipse 12 saiu da boca da serpente. O que que é boca? Boca é o falar. O que que sai de uma boca? O que que está saindo da minha boca há quase uma hora aqui? Palavra, um falar para vocês. E o que sai da boca da serpente como o rio? Esse é o falar da serpente. Como é que a serpente ganha as pessoas hoje? Satanás ganha as pessoas por meio do seu falar. O falar dele estabelece um curso do mundo para arrebatar as pessoas. Se ele não nos pega exteriormente, ele nos pega interiormente. Lembre-se, como é que houve a queda do homem? Como é que foi introduzido o pecado do homem? Lá em Gênesis capítulo 3. Foi pelo falar da serpente. Ela chegou para Eva e arrojou da sua boca, eu tô aplicando, um rio que pegou ela ali. O que sai da boca da serpente é a palavra dela, enganadora. Ela começou botando dúvida. Lá em Gênesis capítulo 3, falou assim: Deus não disse assim, não foi bem assim que Deus disse. Deus não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal, assim como Ele é. Não é bem assim. E ela foi ouvindo falar da serpente, que era um rio, e isso acabou inundando ela, ou seja, afogando ela, ela ficou mergulhada naquilo e ele capturou ela. E ela comeu. Hoje, Satanás também ganha as pessoas pelo curso deste mundo, é o rio que ele solta hoje. Irmão, irmã, esse versículo de Efésios 2 já é passado para nós em certo sentido, mas em certo sentido também não é passado. Aqui está descrevendo que nós éramos antes, tudo bem, mas e hoje nós já cremos, já não somos mais nesse curso desse mundo. Mas será que os crentes realmente não estão ainda seguindo o curso desse mundo? Será que nós não estamos seguindo a moda que Satanás lança nesse mundo? Estou falando moda de roupa, não, irmãos. Estou falando do falar dele. Ele pode nos atacar interiormente. Nós podemos muito bem estar agindo como o mundo age, mesmo sendo crentes, pensando como o mundo pensa. O mundo vem e coloca para você assim: homossexualismo não é problema. Não é problema? Você adulterar, ter milhões de mulheres, milhões de homens, não tem problema nenhum. Viva a sua vida, não é problema? Fornicar não tem problema nenhum. Aí os clientes falam: não é problema?
Irmãos, hoje, Satanás está agindo dentro da igreja. Ele está jogando seu curso dentro da igreja, muitas vezes para pegar os filhos de Deus. Claríssimo isso, irmãos. Claríssimo. Deixa eu ler para os irmãos aqui, um trecho aqui, ó. Rapidinho. Achar para os irmãos aqui. Então, o curso desse mundo hoje, Satanás usa. Ixi, não está aqui. Na verdade, eu ia achar, mas não está aqui. O curso desse mundo que ele usa hoje são os conceitos que ele quer colocar. E ele vai criando, se nós ouvirmos o conceito de Satanás, ele vai criando na nossa mente fortalezas terríveis. São as opiniões, os pensamentos. Se nós dermos ouvido ao falar do inimigo, ao rio que sai da sua boca, vai tragar todos nós. Nossa luta contra Satanás, que vem Satanás, irmãos, não é pelos nossos próprios pensamentos ou palavras, mas pela palavra do Senhor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, eu vou ler para os irmãos aqui um trecho aqui rápido, irmão, só um segundinho. Aqui. Olha aqui, ler para vocês aqui. Isso aqui são palavras do nosso amado irmão Dino, Gianfrancesco, né, que já dormiu no Senhor. O seu comentário de Apocalipse. Olha o que ele fala. Acho muito precioso. Ele fala assim, quer ver? Ó? Vemos que o que são essas águas lá de Apocalipse 12, 15. Ou seja, quando diz aqui Apocalipse 12, 15, a serpente jogou da sua boca atrás da mulher água como um rio, as águas são as nações enviadas para perseguir Israel e os cristãos. Isso é o que são as águas como um rio. Mas devemos abrir uma janela para outro aspecto, que é o que está em Efésios 2:2, é o que nós estamos falando aqui. E rogo que levem muito em conta para que não sejamos arrastados por essa corrente. Efésios 2:2 diz: nos quais andaste nos pecados de outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Significa que o diabo dirige a corrente do mundo. Não somente os exércitos, mas também a economia, a indústria, os bancos, a filosofia, o esporte, a estética, a pornografia, etc. E nós, em vez de viver na fé, na simplicidade, somos arrastados pela corrente do mundo, pelo falar da serpente. Se o diabo não pode nos perseguir por meio dos exércitos, nos vai perseguir por meio dos supermercados, programas de televisão e outras coisinhas. A corrente do mundo são águas para arrastar a mulher, para nos apartar do Senhor. Então devemos considerar os dois aspectos, porque Satanás, se não puder atacar por fora para matar o corpo, ataca por dentro para matar a alma. Quando Satanás não pôde destruir a igreja primitiva com perseguições, como dizia Tertuliano, o sangue dos crentes é como a semente dos mártires que se multiplica, então Constantino colocou os cristãos nos poderes do Estado. E assim matou a vida de muitos cristãos, mesclando com o mundo. Ataca com a correnteza da perseguição ou com a corrente do mundo. Se não atacar com críticas, ataca com aplausos, com adulações, com facilidades para tratá-los do mundo fácil e devemos tomar cuidado. Certo, irmãos? Ele continua rojando. A única maneira de nós vencermos o falar de Satanás para nos confundir e para nos levar a apartar de Cristo, levar para longe de Cristo, é o que ele tenta fazer com a mulher no Apocalipse 2, arroja um rio para tentar pegar a mulher. A única maneira é nós combatendo o falar de Satanás, que é uma correnteza de água, com outra água mais poderosa, que é a palavra de Deus. É por isso que Apocalipse não, é por isso que Efésios capítulo 5, eu li para vocês aqui, ó, olha o que Cristo faz com a igreja. E o Senhor sabe da correnteza da água do falar de Satanás, então o Senhor usa outro falar, outra correnteza, outra água mais forte. É isso que está em Efésios capítulo 5, versículo 25. Olha só. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água
Pela palavra. O Senhor combate o rio do falar satânico com o rio do falar de Deus. Porque a palavra do Senhor é infinitamente mais forte e poderosa, mais atraente e nos arrebata do que qualquer falar de Satanás. Basta que nós voltemos para o falar do Senhor. Senhor, eu preciso da tua palavra. Senhor, me salva pela tua palavra. Senhor, eu desejo ardentemente a tua palavra. Senhor, quem sou eu ter a tua palavra? Senhor, me salva. Eu me lembro que uma vez eu estava, uma não, várias vezes, já passei na minha vida, eu estava em crises espirituais. E na última que eu passei, alguns anos atrás, em crise espiritual, é só eu e o Senhor aqui, essa mesa aqui atrás. Eu em crise, em crise, em crise. Aí quando eu li a palavra de Deus, abri meu coração, eu falei, Senhor, eu vou ler a palavra. Quando eu comecei a ler a palavra, o Senhor começou a falar comigo. Puxa, o falar dele. Irmãos, eu nunca vou esquecer. Naquela tarde, o falar do Senhor me levou nas lágrimas. E o falar do Senhor começou a lavar do meu coração todo o falar de Satanás que estava tentando me arrebatar para longe de Cristo. E o falar do Senhor veio cheio de amor. Não, não que não houvesse luz, não expondo meus pecados, meus erros. Tinha, mas estava lavando. Lembra? Era o marido lavando a esposa. Por isso que é um falar cheio de amor. É forte, é. É um falar para lavar nosso coração, sim. Mas ao mesmo tempo a gente vê que vem pelo amor do marido pela esposa, de Cristo pela igreja, por mim, naquela tarde. E aquele dia em diante eu fui curado daquela crise. Aquele dia em diante eu passei a ser um outro homem. Eu fui liberto pelo falar do Senhor. Irmãos, o que combate o curso desse mundo é o falar de Cristo. Quanto mais nós envolvemos com a palavra do Senhor com os irmãos, mais longe nós estamos do poder do curso do rio que Satanás e a serpente joga na sua boca. Entenderam, irmãos? Mais uma relação entre o livro de Apocalipse e o livro de Efésios. E agora vamos para outra parte aqui, né? Nós estamos terminando já, tá, irmãos? Eu não quero prolongar muito, tá? Já está prolongando muito. Quero que irmãos voltem para o capítulo 3, versículo 14 agora, de Efésios. Veja, nós precisamos ser fortalecidos, nós precisamos tornar seu filho varão, fortes. Filho varão é a parte forte. Como é que nós somos fortalecidos? Né? É o capítulo 3 de Efésios, versículo 14. Fala assim, Paulo fala assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, olha a glória, a riqueza da glória de Deus. Cristo é rico em glória. Deus é rico em glória, em expressão. Quanto mais nós enchemos o Senhor, nós somos mais ricos da glória de Deus, da expressão de Cristo. Vamos continuar lendo. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos. Isso é o Senhor produzindo um filho varão em nós. É nos fazer fortes, fortalecidos, com poder, mediante o seu Espírito. E ele faz isso. Como é que o Senhor nos fortalece? É mediante o Espírito dele. Mas em que parte do nosso ser? No nosso homem interior. O que é o homem interior? O homem interior é o nosso espírito humano regenerado, habitado pelo Espírito de Deus. A Bíblia chama isso de homem interior. E o que é o homem exterior? O homem exterior é a nossa carne, essa carne habitada pelo pecado, a natureza pecaminosa, satânica. Nós temos o homem interior e nós temos um homem exterior. Mas o Senhor quer fortalecer nosso homem interior, que é o nosso espírito, por meio do espírito dele. Tá vendo? Isso é o princípio do filho varão, é o Senhor fortalecendo nosso homem interior. Irmão, nós vamos ser fortalecidos no homem interior. De que maneira? Para quê? Versículo 17. Assim habite Cristo no nosso coração, até Cristo crescendo em nós, no nosso coração. Tá vendo? Crescer dentro de nós, na mulher. Né? Pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor. Para que tudo isso? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é o Filho varão. Pleno. Ó Senhor Jesus, tá vendo, irmãos? É isso. O Senhor está querendo operar no nosso interior.
Aí a última parte de correspondência aqui, irmãos, né, que eu queria compartilhar com vocês, existe outras, mas a última parte que eu queria corresponder aqui é o capítulo 6, que é a amargura de Deus. Lembre-se que o filho varão ele estava lutando. Lembre-se que Apocalipse 12, o filho varão estava lutando, houve uma guerra no céu, né? E eles venceram, o filho varão, os vencedores venceram por causa do sangue, por causa da palavra, do testemunho que deram e por causa de não amarem a sua própria vida da alma. E aqui há outra luta hoje, né? E por isso o Senhor nos dá a armadura. Então vamos ler lá, Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, perdão, Apocalipse não, Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tá vendo? Paulo está falando assim, vocês precisam tornar-se o filho varão, fortalecidos, fortes. Mas nós só podemos ser fortalecidos, irmãos, no Senhor. É o que fala. Quanto ao mais, ser fortalecidos no Senhor. No Senhor. Não há força em nós mesmos. Por isso que lá no capítulo 3 de Efésios, Paulo falou, acabamos de ler, ser fortalecido no nosso homem interior, mediante o seu espírito. Mediante o Espírito do Senhor no nosso espírito, onde habita o Senhor em nós. É lá que nós somos fortes. Irmão, nós somos fortes no espírito. Quanto mais nós voltamos para o nosso espírito, mais forte nós nos tornamos, mais o inimigo treme. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele fala, versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus. Sim, a armadura, ela é de Deus, ou seja, é Deus que nos dá ela, porque a armadura é de Deus. No entanto, nós é que temos que nos vestir. O Senhor não veste essa armadura em nós. Ele nos manda revestivos. É para o versículo 11: revestivos. Vocês têm que vestir a armadura, está disponível, mas vista ela. Claro, aqui não é algo individual, irmão. O erro de muitos cristãos é achar que a guerra espiritual é algo individual. Não existe guerra espiritual individual. Se nós travarmos uma guerra espiritual com o inimigo individualmente, nós somos derrotados. Nós não conseguimos sozinhos. A armadura de Deus aqui é uma só. Observa, a armadura está no singular. Observa o versículo. Revestivos de toda a armadura. Só existe uma única armadura, mas que reveste todos os irmãos. Porque revestivos está no plural. Uma armadura reveste todo o corpo. Porque a guerra espiritual é no corpo. É junto com os irmãos. Tenta vencer o inimigo na sua casa sozinho. Fica lá. Não vai na reunião, não. Pede duas, três, quatro, cinco, fica sozinho. Vai pro seu quarto orar, jejuar, o que você quiser fazer. Vamos ver se você vai conseguir vencer. Duvido que você vai vencer. Sabe por quê? Que eu duvido? Não é que eu duvido, tenho certeza que você não vai vencer. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina isso. A luta espiritual é junto com os irmãos. Revestivos, em plural, com a armadura de Deus. Claro, tem exceções. Se você não puder ir para a reunião, porque está doente, tudo aí o poder do Senhor por meio do corpo de Cristo flui para você. Aí é outra coisa. Mas sem motivo nenhum, porque tá em si mesmo, na sua vida da alma, no seu ego, na sua depressão da alma, você não quer ir para a reunião. Então, irmão, é derrotado. Eu já disse para os irmãos isso, né? Eu vou dizer de novo. Lá em 1 Pedro, o Pedro compara cada um dos crentes com uma pedrinha. Fala que nós somos pedras vivas, tá? E lá em 1 Pedro ele fala que essas pedras vivas que somos nós, estamos sendo edificados uma casa espiritual que é a igreja. E aqui no livro de Efésios também fala, nós somos edificados no edifício de Deus que é a igreja. Então cada crente é uma pedrinha, mas são colocados juntos de um edifício. Assim como comparando com a casa, você pega um tijolo, vai colocando no outro, né? E vai virando edifício. Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem coragem de chutar uma pedrinha? Chuta, não chuta? Dói o seu pé? Pode doer, mas você chuta facinho. Satanás sabe que quando nós somos individualistas, quando nós somos só uma pedrinha, ele nos chuta para lá e para cá, nós vamos levar para tudo quanto é vento de doutrina. Ele chuta com força. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem coragem de chutar uma parede?
um grupo de pedras edificadas juntos, você tem coragem de chutar uma parede, se você chutar uma parede, o que acontece com o seu pé? Uma pedrinha você chuta, não acontece nada com o seu pé, mas acontece algo muito sério com a pedrinha, vai para longe. Mas chuta a parede, quem é que vai sofrer agora? Vai ser a parede ou você? O crente isolado, além de ser um alvo fácil para Satanás, ele pode tornar-se uma pedra de tropeço, uma pedrinha soltinha faz os outros tropeçarem. Alguém pode tropeçar facilmente numa pedra na rua, mas ninguém tropeça numa parede. Agora, um crente edificado, ele nunca é uma pedra de tropeço. Satanás não consegue vencer, ninguém consegue tropeçar no edifício de Deus. Então, voltando, versículo 12, 11. Revestimos de toda a armadura de Deus para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. O alvo aqui é nós ficarmos firmes. É nós guardarmos o terreno que o Senhor já nos colocou. Que terreno é esse? É as promessas do Senhor. É o que os vencedores fazem, né? Apocalipse 12, lembra? Eles venceram Satanás pelo sangue e pela palavra do testemunho que deram. A palavra do testemunho é a palavra das promessas de Deus. É as promessas, a palavra de Deus. Eles falam a palavra de Deus. Então, nós mostramos para os irmãos em Apocalipse 12. O testemunho que deram é deu testemunho do que o Senhor fez. A palavra do Senhor. Tá? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principais potestades, assim como a luta também em Apocalipse 12. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. Nós precisamos tomar a armadura inteira, toda a armadura. Não podemos pegar só uma parte da armadura. Se você pegar só uma parte da armadura, nós só podemos ficar vulneráveis. Por isso que Paulo fala, tomai toda a armadura inteira, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. E seu filho varão são os vencedores. Vence tudo! Vence tudo e ficam inabaláveis. Estáis, pois, firmes. Está vendo? Que todo o contexto aqui é firme, é estar inabalável, é permanecer nas promessas do Senhor, não deixar o inimigo nos levar. Está vendo? No versículo 11, fala poder ficar firmes contra as ciladas, né? No versículo 12, fala, no final, permanecer inabaláveis. Versículo 14 fala assim, estáis, pois, firmes. Versículo 19 fala também, 19 não, versículo 18 fala assim no final, vigiando com toda perseverança. Tá vendo? O sentido fica firme nas promessas. O vencedor ele luta com o inimigo com as palavras do Senhor. Vamos continuar. Estai, pois, firmes, versículo 14, cingindo-vos com a verdade, ou seja, nós vamos vestir com a palavra, com a realidade que é Cristo. Conheça a verdade, irmão. Lembra Satanás, o Senhor Jesus venceu Satanás lá no deserto, Mateus 4, Mateus 4. O Senhor foi o deserto ser tentado Satanás, Satanás usou a palavra da boca dele. Mas o Senhor combateu o falar da serpente, Satanás, que tentava. Ali, quando Satanás estava falando com o Senhor, ele estava arrojando um rio da boca dele, da boca da serpente, Satanás, para tentar afogar o Senhor. E o Senhor combatia o falar da boca de Satanás com o falar da boca de Deus, que é a palavra de Deus. Mas o Senhor conhecia a palavra. E o Senhor Jesus estava vestido, cingido com a palavra. Irmão, gaste tempo na palavra, conheça a palavra junto com os irmãos, se vista dela, esteja cingido com essa palavra. Vestivos da couraça da justiça, ou seja, vestidos com a justiça do Senhor, né? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Ele tenta jogar dardos inflamados, né? Ele faz muito isso, joga dardos inflamados na nossa mente. Ele coloca pensamentos em nós, não vem de nós. Quantas vezes ele joga pensamentos em mim que eu sei que não é de mim? Eu falo, atrás, isso não é meu, isso é seu. Vai embora com esse dardo. Eu falo para ele, isso não vem de mim. Isso é o seu falar enganador. Ele coloca as palavras dele na nossa cabeça para nos enganar, até mesmo para achar que são as nossas próprias palavras. Olha como ele é sutil. Olha que dardo inflamado. Mas nós vamos rejeitar na hora e combater com a palavra do Senhor, tá? Tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, nós precisamos tomar a palavra de Deus em oração pelo Espírito. Fala assim, ó, versículo 17, ó, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Ou seja, nós precisamos tomar a palavra do Senhor com oração. Quando nós começamos a orar a palavra de Deus, que isso chama-se orar, ler, essa palavra torna-se uma espada que mata tudo que é do inimigo em nós e mata o inimigo. Da armadura, a única parte da armadura que é para ataque é a espada. Todas as partes da armadura é para defesa: o capacete, a couraça, o escudo, os pés protegidos, calçados, tudo isso é para proteção. A única parte ou seja, tudo isso é para defesa contra o inimigo, mas a única parte que ataca o inimigo é a espada. A espada defende, mas ao mesmo tempo ataca, tá? A espada também é defensiva, mas também é de ataque. A única parte que nós temos na armadura para vencer o inimigo é a palavra de Deus tomada em oração, porque ela vira a espada do Espírito. Quando nós oramos, lemos a palavra, é tão poderoso isso, irmãos, que você sente na hora que a palavra está tornando uma espada que está cortando o seu ser, eliminando todas as coisas negativas do nosso ser, derrotando o inimigo no nosso ser e também derrotando o inimigo exteriormente. Não é assim? Não é isso que Hebreus 14, Hebreus 4, 12 fala? Vamos ler lá para terminar? Eu queria, sabe, irmãos, porque eu já extrapolei o tempo, li muito aqui, mas eu queria, com o tempo, explicar cada um desses versículos da armadura de Deus com mais detalhe, mas não vai ser possível. Então, eu queria só ler para os irmãos Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12. É, aliás, versículo 12. Fala assim: porque a palavra de Deus é viva. Como é que ela é viva? Quando ela torna-se uma espada. E quando é que a palavra de Deus torna-se uma espada? Quando nós tomamos ela em oração, oramos a palavra de Deus. A melhor oração não é a minha ou a sua, é a palavra de Deus. Ora a palavra de Deus, pega a própria versículo, a palavra e ora. Aí fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Por que dois gumes? Dois gumes que é uma espada que ela tem corte dos dois lados, né? Um gume e esse gume, né? Tem um gume para lá de cá, para lá de cá. Então, quando nós tomamos a palavra em oração, ela corta nosso ser, ela vem cortando desse lado, cortando, matando as coisas exteriormente em nós, e também corta o inimigo exteriormente, do lado de fora, né? Corta por dentro e corta por fora, né? Aí fala, e penetra, e ela vai penetrando até o ponto. O Senhor não faz a espada penetrar indefinitivamente, de forma indefinida no nosso ser, não, infinitamente, não. Ela vai penetrar até o ponto certo. Quando a palavra, nós tomamos a palavra em oração, irmãos, ela vira uma espada que penetra até o ponto exato, até o ponto de dividir alma e espírito. Falar assim: opa, peraí, Gustavo, isso que você está sentindo é a alma. Isso que você está sentindo é espírito. Não confunda a alma com o espírito. Isso é coisa sua, isso é coisa de Deus. É isso que a palavra de Deus faz. Esse sentimento que você está tendo aí, essa sua atitude, é de você, da sua alma. Essa outra atitude que está tendo aqui é do espírito. Ela vai dividindo. Separar alma e espírito, juntas e medulas. O que juntas e medulas é parte do corpo. Então aqui tem um homem tripartido. Tem o espírito, tem a alma e tem o corpo. O corpo é juntas e medulas, tá? Então a palavra de Deus vai separando nosso ser, o que que é espírito, o que que é alma, o que que é carne, o que é corpo, né? E é apta para discernir os pensamentos, propósitos do coração. Tá vendo? Ela vai discernindo. Ela vai falando para mim assim: Gustavo, esses seus pensamentos e esses seus propósitos, eles são de Deus. Ou, vai falando, esses seus pensamentos e propósitos não são de Deus. Ela é apta para isso, irmão. Tá vendo o poder que ela tem? Versículo 3. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Tá vendo? Quando a palavra está agindo dessa maneira, é a presença de Deus. E nós somos totalmente expostos. Não há ninguém, nenhuma criatura nesse momento que fica oculto, não. Pelo contrário, versículo 3: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Naquele momento a palavra nos expõe, mas ela está matando o nosso ser, porque no nosso ser
que é negativo no nosso ser, né? Os bichos do nosso ser, né? E está matando também exteriormente o inimigo, deixando o inimigo ter nenhum caminho em nós. Irmãos, eu vou parar por aqui, mas essa é a correlação entre Efésios e Apocalipse 12, tá bom? Jesus é o Senhor.